Olá, começando aqui mais um Thread Talk. Hoje vamos falar sobre o Estado de Israel. Estamos aqui com o senhor Mateus Batista, autor do livro Cristo e Israel, Como se arquiteta uma mentira. Olá, Mateus, se quiser se apresentar, falar um pouco sobre o seu livro. Olá, eu ao longo dos últimos 5 anos escrevi, sobre o tema, pesquisei profundamente a respeito. É um assunto que meios de direita e de esquerda debatem muito, mas eu percebo que o meio católico, meio tradicional, ele tem uma dificuldade muito grande de ler esse tema, de entender profundamente o que está em jogo nessa disputa e acaba muitas vezes indo pela narrativa da direita ou até da esquerda. O meu livro Cristo e Israel como se arquiteta uma mentira, ele foi lançado na pré-venda. Você pode adquirir ele pelo site da Nova Ofensiva. Ele estava sendo vendido a R$ 71 por desconto exclusivo. Que no momento em que a pré-venda acabar, nós vamos subir. Provavelmente nunca vamos conseguir voltar a esse preço, que está devido à situação de necessidade de arrecadar fundos mais rapidamente, justamente pelo tema estar muito em alta. Recentemente lançaram um documentário muito polêmico no Brasil a respeito do conflito de Israel e Palestina, a produtora Brasil Paralelo. Fizeram uma série de entrevistas e de gravações lá que milhões de pessoas assistiram e compraram muito essa narrativa, que já é uma narrativa antiga da direita no Brasil. Quando, por outro lado, a esquerda ela produz conteúdo ativamente sobre o assunto, embora muitas vezes a esquerda acabe estando mais certa do que a direita nesse tema, ela parte de pressupostos errados. E é claro, ela não considera muitas coisas que para nós são mais importantes até do que a maior parte dos argumentos deles. E essa necessidade de pensar tudo de acordo com a tradição católica, de acordo com a verdade católica, de acordo com a situação da cristandade, eu acho que é o mais essencial nesse assunto. E por isso eu estou aqui para compartilhar algumas coisas que eu aprendi, algumas coisas que eu ensinei e que muitas pessoas vão acabar não tendo contato, e é interessante que cada vez mais pessoas tenham contato e entendam mais profundamente qual que é a situação do Oriente Médio hoje. Certo, perfeito. Indo para o primeiro tópico, o que seria o sionismo? Historicamente, desde a diáspora judaica, os judeus contentaram a si mesmos em viver dentro das outras nações, em se conformar com a ideia de que eles não eram mais uma nação e não tinham mais um Estado para si. Ou seja, eles perderam a terra de Israel, eles perderam a Terra Santa, mas por enquanto, eles se haveriam essa terra. Eles se haveriam ela quando o Messias, que para eles não chegou, por uma perfídia, certo? Por uma incapacidade de acreditarem no Senhor Jesus Cristo, viesse, reinasse sobre eles, e então faria todos eles voltarem como nação até a Terra Santa, e ali iria governá-los. Até lá eles deveriam suportar pacientemente o exílio, como um teste de humildade, como um teste de santificação, como algo que foi imposto a eles por Deus por seus pecados. O judaísmo então virou uma religião de exílio, virou uma religião de pessoas que estão ao redor do mundo, dispersas entre as nações, que não vão voltar a ser um Estado, que não vão voltar a ser uma unidade política, que não vão voltar para a terra de Israel. E se tentarem voltar, estão pecando. O Talmud proibiu explicitamente o retorno do povo judeu à Terra Santa. Proibiu a sua tentativa de se reagrupar como nação, reconstruir um Estado, voltar até a então Palestina, e ali tentar encerrar o exílio. Isso aí só depois do Messias. Isso aí só com a fé em Deus. Em vez de pensar no Estado, eles deveriam pensar em Deus, eles deveriam pensar a Torá, eles deveriam pensar a santidade e daí por diante. Até que no século XIX, você tem, com a emancipação judaica,
né, que adveio ali no contexto da Revolução Francesa e com o fim das restrições impostas aos judeus, você tem os judeus começando a sair um pouco de uma mentalidade assim de que eles estavam sendo subjugados ao redor do mundo, começando a tomar uma consciência de que não, eles estavam sendo senhores, de que não, eles eram pessoas superiores, de que eles eram pessoas que não precisavam de um Deus que estava colocando eles para baixo. Eles eram pessoas que não precisavam acreditar que precisavam viver em exílio, que não podiam se autoafirmar. Não, eles eram superiores aos outros povos. Por que eles não podiam ter o próprio Estado? Por que não podiam voltar a ser uma nação? Então você tem principalmente o Moses Hess, que era o mentor espiritual de Marx, de Engels, que é o fundador até da expressão comunismo. Ele se converteu ao judaísmo, se apaixonou ali no contexto ali do nacionalismo europeu com a possibilidade nacionalista do povo judeu e usou toda a ideia materialista que ele vinha desenvolvendo ao longo das décadas para aplicar esse materialismo econômico em outro tipo de materialismo, o racial, nacional, mas particularmente o racial, como é o dele, o de Birnbaum, de Jabotinsky. E a partir desse materialismo, ele diz que, tal como o materialismo econômico, você não tem uma ação de Deus. A gente tem que interpretar tudo a partir de uma mecânica materialista que, antes da econômica, tem a racial, ou até a nacional, para quem quiser, alguns que queriam suavizar um pouco, mas essencialmente a racial, né? Porque o que você tem de matéria pura, bruta, no componente nacional, acaba sendo sempre a raça. Então essa raça judaica mantida ao longo dos milênios, pela semente de Abraão, e ao máximo possível deve se manter pura, ela deve encontrar em si mesmo verdade dialética que vai levar à reafirmação da superioridade judaica sobre as outras nações. Vai levar todas as outras nações a serem conduzidas por essa nação. Então, qual o único lugar que a gente consegue fazer isso? Ele, com base em argumentos estratégicos, geopolíticos, econômicos, escolheu a Palestina. Em primeiro lugar, né, tem todos os argumentos. E segundo, porque só ali você consegue convencer o povo judeu, né, você consegue dizer para o povo judeu de que ele deveria se reagrupar. Você ter o sentimento da Palestina é uma coisa muito forte. É mais forte do que você tentar convencer um judeu de que a pátria dele fica em, sei lá, na Irlanda. Então você mostrar para ele a Palestina, fazer ele talvez até transfigurar a Palestina ali uma ideia messiânica, fazer ele achar que ele está trabalhando, não é nem por uma coisa de orgulho não, acaba sendo até por Deus, acaba sendo para realizar a vontade de Deus para o povo judeu, para realizar a redenção, realizar o trabalho do Messias. Então, através da Palestina, você vai reunir todos os judeus e, estando lá, eles vão impor uma nova ordem para o mundo, na visão do Moses Hess. Moses Hess, do Birnbaum, do Martin Buber, do Theodor Herzl, e daí por diante. Essa é a concepção deles. Alguns podem achar esse linguajar conspiracionista, não. Estou basicamente repetindo mesmo, assim, palavra por palavra, o que você pode ler nas obras desses autores, né? Então, os sionistas rejeitaram completamente a ideia da redenção messiânica feita por um Messias que vai unir o povo e libertar o povo. Resolveram, vamos fazer isso com as nossas próprias mãos. Vamos pegar o povo judeu, vamos levar para lá, para a gente realizar uma missão. Posteriormente, a partir principalmente das ideias do Rabino Koch, houve alguma matização de que é possível você interpretar isso de forma religiosa. De que é possível você dizer que esse trabalho, até sem acreditar em Deus, até sem querer fazer uma redenção, ele é um trabalho que realiza a vontade de Deus, ele é um trabalho que prepara o Messias, ele é um trabalho que
prepara o terreno para você vir depois o Redentor, que de fato vai pegar o povo lá e vai instaurar o seu reinado sobre todos os povos da terra. Depois você teve também os cristãos aderindo a essa concepção, né? Com financiamento sionista, com dinheiro, incentivo e influência sionista. Alguns cristãos, principalmente parte das ideias da Bíblia Scofield, começaram a conceber que, de fato, se você juntar os judeus lá, você tem na Bíblia alguma coisa de que os judeus, no fim dos tempos, estarão na Terra Santa de volta, eles receberão o cumprimento das promessas todas do Antigo Testamento, e aí, cumpridas essas promessas, Cristo vai voltar e os judeus vão se converter. Então, em vez da gente converter os judeus, em vez dos judeus serem até convertidos antes de voltarem para a Terra Santa, vão colocar eles lá, vão reunir eles de novo, vão fazer eles serem de novo uma nação, um estado, e quando eles estiverem lá, aí o negócio todo se desenrola. É exatamente o que os sionistas gostariam, né, de que um cristão compreendesse. O sionismo é isso. O sionismo é essa revolta, a revolta final, talvez, contra a redenção. É o último capítulo de uma revolta do povo que renegou Cristo contra a redenção que Cristo representou. Perfeito. Agora que a gente falou sobre o sionismo, seria interessante entender, falando sobre os judeus, o que eles pensariam sobre os cristãos e dos católicos em específico. O Estado de Israel, se você tem um Estado judaico, se pensamento judaico você restabelece o Estado, que nem o sionismo propõe, tudo bem, está transgredindo a teologia judaica. Só que tem um limite, né? E dentro do Estado judaico você tem normas muito explícitas de que o idólatra ele não pode ser aceito. O idólatra ele não pode estar, de certa forma ele não pode existir, não pode estar vivo mais amplamente. Só que quem que é o idólatra? O idólatra não chega a ser nem o pagão, porque o pagão ele está só repetindo crenças ancestrais. O idólatra ele é quase exclusivamente ou majoritariamente o cristão. Qual que é a pena que o Estado judaico deve aplicar ao idólatra? A morte. Não tem outra. Não tem meio termo, né? Ele tem que morrer mesmo. O rabinato israelense todo concorda que o cristão ele é um idólatra. Que a pena para a idolatria ela é a morte. Agora, por que ainda não se realiza nada nesse sentido? Porque, segundo a tradição rabínica, Israel precisa ter mão forte. O que significa mão forte? Precisa ter a capacidade de impor sua vontade, impor sua lei, impor seu poder, sem depender de ninguém, sem medo de ninguém, né? E como ainda é um país muito refém dos vizinhos, como ainda é um país que depende muito do Ocidente, Israel não pode, no momento, expulsar os idólatras, matar todos os cristãos, embora atue subrepticiamente para isso. Então, eles já destruíram vilas cristãs inteiras, né, como a de Ikrit, como a de Kafir Birim. Eles já destruíram um bairro cristão inteiro em Jerusalém, um bairro assírio. Antigamente tinha 4 bairros em Jerusalém, né, agora tem antigamente tinha 5, agora tem 4, porque o bairro assírio, com todos os seus cristãos, foi exterminado, viraram judeus ali. Estão exterminando o 4º bairro, que é o bairro armênio, que é o 3º dos bairros cristãos. Então, havia 3 bairros cristãos, o bairro cristão, o bairro armênio, o bairro assírio, e o resto era o bairro judeu e o bairro muçulmano. O assírio já foi, o armênio está prestes aí, vai sobrar o cristão, só que o bairro cristão também está sendo
progressivamente devastado ali, né? As terras estão sendo entregues aos judeus e há realmente uma política oficial nesse sentido, de descristianização de Jerusalém e de toda a Terra Santa. E eles fazem o possível para... Quer dizer, Israel é um dos países com menos cristãos do Oriente Médio inteiro, né? Então você pega a estatística de todos os países ali, Israel é, de longe, um dos países que tem o menor número de cristãos. Embora antigamente houvesse 12% de cristãos na sociedade daquele país que então era a Palestina. E progressivamente Israel foi expulsando eles de lá. Isso afetou muito mais os cristãos palestinos do que os muçulmanos. Porque os muçulmanos, a proporção demográfica deles, como eles eram bastante, acabou se mantendo ali. Ainda tem bastante muçulmano na sociedade deles. Acaba que a Palestina virou muçulmano em uma parte muito significativa. Só que os cristãos foram praticamente varridos do mapa. Hoje, você tem menos cristãos do que antes de Israel ter sido criado. Quer dizer, a população cresceu absurdamente, só que você tem bem menos cristãos. O Rabino Shlomo Avner, ele fala de forma muito explícita, né? Ele é uma das principais autoridades rabínicas de Israel, ele é o guru desse movimento de assentamentos que tem na Cisjordânia, em Gaza, em Golã, que é um dos grandes temas políticos assim, da política Israel-Palestina. Ele fala que o inimigo número 1 do Estado de Israel é o cristianismo. Mas é preciso que Israel tenha mão forte. Só que a própria criação de Israel, segundo ele, já foi feita de forma a acabar com o cristianismo, a negar o cristianismo, a negar que Cristo, que segundo ele, está num caldeirão. Segundo Tzvi Yerdakuk, né, no livro que ele escreve isso no apêndice também, está num caldeirão de fezes fervente, negar que esse homem amaldiçoado, né, segundo eles, tivesse substituído o povo judeu, substituído a antiga Israel com a verdadeira Israel. E ele fala muito disso, isso de verdadeiro Israel, que não. Que nós somos uma grande farsa e a verdadeira Israel segue sendo o povo judeu e a criação do Estado de Israel veio justamente para provar isso. Para provar que eles não foram substituídos. Para provar que a ideia de uma redenção cristã é uma fraude. Então, eles vieram, estão minando, segundo Rabino Avner, a religião cristã, estão destruindo pedaço por pedaço seus fundamentos, estão escandalizando completamente os cristãos que não conseguem entender, mas Israel não acabou, etc. E, quando tiverem mão forte, segundo ele, vão exterminar completamente o cristianismo, porque o islamismo não é idólatra, é o que todos falam, ele também fala. O islamismo, ele só concebe um único Deus. O islamismo, ele fala até de Cristo, mas como um profeta. E para o gentio, você não tem que ser judeu, segundo o judaísmo tradicional, sionista, etc. Você não tem que ser judeu. Você só tem que seguir as 7 leis de Noé. E aí está incluso a rejeição da idolatria. E desde que o muçulmano ele não coloca ninguém do lado de Deus, então ele não é idólatra nada. Ele pode seguir as crenças dele, como ele quiser, ele tem as regras dele e tudo mais. Ele pode até ser um gerto-chave, um estrangeiro residente, que mora lá como minoria, sem direitos políticos e tal, no futuro Estado judeu, quando Israel tiver mão forte, ele pode viver lá, né? Só que o cristão não é assim. O cristão, ele é idólatra. E ele não pode ser um estrangeiro residente, ele tem que morrer. O cristianismo não pode nem ser aceito, tem que acabar. Então, ele fala de forma muito explícita que o conflito com os islâmicos e árabes é uma coisa não essencial, é só acidental. Eles se acostumaram com o poder ali, eles moraram ali por muito tempo, e agora eles estão ali sem querer aceitar, mas eventualmente eles vão aceitar. Eles vão reconhecer o povo de Deus ali e vão viver bem com o povo de Deus. Mas os cristãos não. Os cristãos é um conflito cosmológico, não é uma coisa acidental, é uma coisa essencial.
A nossa existência, a nossa permanência, a existência do nosso Estado aqui é inconciliável com a existência do cristianismo. Então, são coisas radicalmente diferentes. Eles estão agora contra os islâmicos porque a sociedade palestina acabou virando mais islâmica que cristã justamente por causa da política israelense, que expulsou sistematicamente os cristãos de lá. Destruiu vilas cristãs católicas inteiras. E aí sobrou só muçulmano. Mas no momento que eles conseguirem pacificar esses muçulmanos, o próximo inimigo, e o que mais vai sofrer, vai ser os cristãos. E tecnicamente, o grupo religioso que mais foi... Se teve um grupo religioso até hoje que foi varrido da Palestina por Israel, foi o cristianismo. Não foi nem o islamismo. Mateus, qual seria a visão da Igreja Católica sobre o sionismo e o Estado de Israel? Sabemos que, ao longo da história, os católicos lidaram diretamente com os judeus. Como isso se desenvolveu e... O sionismo é um movimento moderno, né? Ele é incompatível com a própria essência da ideia católica sobre o povo judeu, sobre o sentido e sobre o significado do povo judeu. Então, como católicos, a gente pode elogiar, na verdade é uma só, né? A gente tem uma noção do povo judeu e do que eles significam para nós, que exige a ideia de eles permanecerem no exílio, né? E nós sabemos que eles não vão sair do exílio. Nós sabemos que a revolta contra os planos divinos ela acaba sendo infrutífera. Ela é uma tentativa de orgulho, mas eles seguem e seguirão para sempre em exílio. E eles mesmos reconhecem isso hoje, que o exílio nunca vai terminar. Eles começam a dizer que não é possível encerrar o exílio e tal, e tal, e tal. Quando o sionismo, que é uma coisa moderna, surgiu, o Theodor Herzl tentou se encontrar com Leão XIII, foi o primeiro contato dele com ele. O Herzl, ele sonhava, antes de ser sionista, com uma coisa assim, meio pastelão, assim, ele tinha um sonho, assim, né? Ele ia juntar todos os judeus da Áustria, fazer uma grande missa na presença do Papa, e todos iam se converter ao catolicismo. E os que não quisessem iam ficar pelo resto da vida, assim, só relembrando como era o judaísmo, e um dia iam morrer e o povo judeu ia acabar, e todos iam ser católicos, assim. E aí, ele se desiludiu disso, resolveu criar um Estado sionista. Ele fundou o movimento sionista para isso. Em 1897, ele tentou o apoio de Leão XIII. Ele não conseguiu falar com Leão XIII, mas conseguiu falar com o núncio apostólico dele em Viena, que é onde ele morava na época, se não me engano. E o núncio apostólico fez ele sair com a conclusão de que a Igreja Católica nunca ia apoiar o sionismo e via até com medo e até com hostilidade o sionismo, segundo Herzl escreveu no diário dele. Anos depois, em 1904, ele se encontrou com o próximo Papa. Eu fui falar com São Pio X. E assim, eu acho que nem é relevante falar desse encontro, porque eu acho que todo mundo deve conhecer, né? Eu acho que poucas pessoas assistindo essa live não conheçam. Que é um encontro famosíssimo e tal. São Pio X disse para ele que jamais poderia apoiar o sionismo. Ele usou a expressão, né, não possumos, e teve uma posição extremamente intransigente, extremamente rigorosa a respeito do sionismo, que eu acho que, bom, se alguém não conhecer, deve ter 1 milhão de páginas na internet sobre isso, de católicos, né? Mas, o pessoal não comenta também que antes dele encontrar com São Pio X, ele encontrou com o cardeal Mary Delval, e recebeu uma resposta até mais intransigente em algum sentido. Depois, ele se desiludiu de São Pio X, concluiu que não ia conseguir nada da Igreja Católica, e os sucessores dele foram tentar com o próximo, Bento XV. Só que, enquanto o São Pio X ele era
assim, rigoroso. O Bento XV ele era assim, até hostil, né? Ele detestava a coisa. Ele, o cardeal Gasparri, eles tiveram uma postura extremamente intransigente que fez o Chaim Weizmann, que era o principal líder sionista do mundo, escrever cartas dizendo que a Igreja Católica era líder de todas as forças do mal, todas as forças das trevas eram coordenadas pela Igreja Católica. Ele dizia, inclusive, que a única oposição para ele à Declaração de Balfour, que é o que criou o Estado de Israel futuramente, não, prometeu a Palestina para os judeus pelo Império Britânico, veio do Vaticano. E, de fato, a gente vê que a Santa Sé teve uma posição extremamente rigorosa contra a Declaração de Balfour, que quando o Bento XV recebeu a notícia, segundo o Núncio Apostólico do Egito, que de alguma forma Carlos Lacerda ficou sabendo disso, escreveu no livro dele sobre o tema, um livro muito interessante inclusive, Bento XV disse que era um dia de luto, anos muito intensos em Roma. Claro que o Weizmann escreveu isso já depois do Tratado de Latrão, né? Mas muito intensos na Santa Sé, em oposição, em tentativa de acabar com o projeto sionista da Grã-Bretanha. O patriarca latino de Jerusalém, ele era de longe assim, a pessoa mais radical, às vezes até na Palestina inteira, naquela ocasião, contra o sionismo. Ele era considerado nos círculos diplomáticos britânicos, franceses, você lê os registros hoje em dia da diplomacia deles, como a pessoa mais medievalista da Palestina inteira. Ele era totalmente contra o protestantismo, a maçonaria, o islamismo, então ele tinha posições extremamente tradicionais, extremamente ortodoxas sobre os inimigos da igreja, e ele atacou e condenou o sionismo de forma extremamente incisiva. Talvez não tenha ninguém que foi tão vilanizado pelos sionistas nos anos 20 e 30 quanto o patriarca Barlassino, que foi difamado por eles de todas as formas, provavelmente mais do que qualquer líder palestino. E a própria Santa Sé, o próprio Núncio Apostólico do Egito, que virou Núncio Apostólico também da Palestina, eventualmente, ele disse em 29 que ele, assim como o bispo Melquita, que era na época lá o líder dos Melquitas na Palestina, né, o Diacre, se não me engano, eles eram líderes populares, eles eram heróis populares para os palestinos, todos os islâmicos palestinos idolatravam eles. E naquela ocasião, dessa reação à Declaração de Balfour, que inclusive o cardeal Mercier, pouca gente sabe, ele fundou uma associação, Associação dos Amigos da Terra Santa, a qual ele virou presidente de honra, logo no início, que era uma associação feita para combater o sionismo, defendendo que a Palestina fosse uma região da Síria, sem distinção de raça, credo. E nesse contexto em que o cardeal Mercier estava fundando isso, o patriarca Barlassino, aí a Santa Sé, etc., na Palestina, todos os cristãos, o povo mesmo, se juntaram a todos os muçulmanos e fundaram a Associação Islamo-Cristã. O que é isso? Foi o órgão oficial dos palestinos em toda a década de 10 e 20. Né? Todos os cristãos palestinos estavam representados por esse órgão, assim como todos os muçulmanos, e eles falavam com uma só voz, a ponto de o Chesterton escrever no The New Jerusalem, que ele escreveu esse livro em 1922, né? Que a cunha do sionismo curou a fenda das cruzadas. Ele falou que cristãos muçulmanos estavam perfeitamente unidos na oposição ao sionismo. Até o delegado apostólico, depois ele chegou na Palestina, ele constatou a mesma coisa. Nossa, todos os cristãos aqui estão como se fossem um só, os muçulmanos. Eles se sentem um só. Porque eles estão todos completamente unidos, perfeitamente unidos, na oposição ao sionismo. Então toda a cristandade, todos os patriarcas, todos os bispos, todos os sacerdotes, líderes eclesiais, a revista oficial do Patriarcado Latino de Jerusalém, o patriarca, e daí por diante, todo mundo, de Roma até os outros cantos,
estava contra o sionismo e era a principal força de oposição ao sionismo. Os cristãos, os católicos, foram quem lançou a Associação Islamo-Cristã, segundo a própria historiografia israelense. Então eles que fundaram, e de fato foram eles que comandaram. Eles tinham muito mais representação ali do que a parte deles na população. E de fato os cristãos palestinos eram, de longe, o grupo mais privilegiado da sociedade. Eles eram o grupo mais bem sucedido, o grupo que mais influenciava a educação, o grupo com mais profissionais liberais, mais escolas, mais professores e daí por diante, com mais terras, né? Então, os cristãos, eles tinham uma preponderância na sociedade palestina. Foram eles que ditaram, e cristãos, principalmente católicos, havia poucos protestantes, inclusive, na sociedade palestina, e que ditaram a resistência, assim vamos dizer, árabe aos palestinos, ao sionismo na Palestina. O próprio grande Mufti Hussein, que muita gente costumou falar dele, né, como o grande líder da resistência palestina e tal, fundador da resistência palestina, ele entrou na resistência palestina justamente quando ele estava no Cairo, estudando, e um colega cristão dele juntou um monte de cristão, juntou uns muçulmanos e fizeram um grupo lá contra o sionismo. E aí o grande Mufti ficou nesse grupo e lá eles juraram uns aos outros assim, combater o sionismo e tal. Ele ficou lá com essas coisas na cabeça, né, os cristãos falando lá. E quando ele voltou para a Palestina, com isso que ele ouviu de cristãos, com cristãos, o compromisso dele com cristãos também, ele se juntou a amigos cristãos na Palestina e colocou eles para liderar um movimento palestino, do qual ele foi o principal líder, e que uma boa parte até dos postos mais altos do movimento palestino eram cristãos, católicos, ortodoxos. Em 48, quando foi deflagrada a guerra árabe, antes de ser deflagrada a guerra árabe-israelense, foi publicado inclusive um manifesto da União Cristã com a assinatura de todas as igrejas cristãs de Jerusalém, todas as igrejas católicas, a Igreja Latina, as igrejas ortodoxas, as igrejas protestantes, todas dizendo que todas as igrejas cristãs, todos os cristãos na Palestina estão de pleno acordo, em princípio e na prática, com os seus irmãos muçulmanos e desejam defender sua pátria a custo de suas próprias vidas contra o sionismo. Realmente, os católicos estavam todos ao lado da, assim, vamos dizer, Palestina, né? Mas contra o sionismo. Os católicos estavam todos contra o sionismo. Passou o tempo, após o Estado, eles continuaram todos contra o sionismo. Pio XI não aceitou sequer receber o Weizmann em 34, dizendo que nós não podemos apoiar esse movimento. Então, sucedendo aí o Bento XV, né? O Pio XII, ele tinha sido um dos mais linha dura a respeito disso nos anos 10 e 20, e ele mandou os núncios apostólicos dos Estados Unidos e outros países ocidentais mandarem cartas para os seus governos, mandando eles não apoiarem o sionismo, pedindo para eles, orientando eles que a igreja é totalmente contra o sionismo, etc. Então eles mandaram cartas, algumas até bem severas, completamente contrárias a qualquer tipo de apoio ao sionismo. E a igreja foi lá e foi contra desde o começo a partilha da Palestina, no relatório Peel, que foi feito pelo Império Britânico em 1937, ainda sendo Pio XI, eles foram decididamente contra a partilha da Palestina, contra a criação do Estado judeu. Só que, com a coisa virando um fato consumado, a igreja apoiou, tudo bem. Querem partilhar? Certo, mas então os lugares sagrados sejam internacionalizados. Lugares sagrados é o quê? A Galileia, Jerusalém, Nazaré, Belém. Então, acaba virando assim, uma coisa que é uma rejeição em muitos sentidos
da ideia de se ter um Estado judaico na terra de Israel. Porque os lugares sagrados são significativos, não podem ser de Estado nenhum, nem árabe. E além disso, além da internacionalização dos lugares sagrados, segundo Pio XII, que os refugiados pudessem voltar. E para Israel isso aí nunca seria admissível. Israel negou isso desde o vero princípio. Nem Paulo XI, com tudo aquilo da Nostra Aetate, reconheceu Israel. Não, nem Paulo VI. Paulo VI, ele tem toda aquela polêmica, tem toda a polêmica, para dizer o mínimo, né, sobre o povo judeu, mas mesmo assim, ele foi a Israel e se negou a reconhecer a legitimidade da existência de um Estado israelense. Ele visitou Israel, em função religiosa apenas, e irritou profundamente os israelenses nesse sentido. Então, mesmo com a Nostra Aetate, a posição da Igreja não mudou. Então, nem o Concílio Vaticano II mudou a posição da Igreja. O que mudou foi a ideia de que virou algo consumado, foi a propaganda de que os israelenses eles são bonzinhos, ou foi até mesmo a infiltração do dispensacionalismo protestante na Igreja, que é uma coisa que é cada vez mais comum, inclusive. Sei que o que o senhor disse até agora já daria para ter uma resposta sobre essa próxima pergunta, mas tendo em vista o que os protestantes acham, até mesmo alguns católicos neoconservadores, o Israel que existe hoje é o mesmo Israel bíblico? Ou a gente estaria falando de duas coisas diferentes? Assim, eu achava esse assunto até... Assim, eu achava isso tão idiota. Achava isso uma coisa tão... Assim, não sei nem uma palavra que eu usaria para isso. Que eu achava que qualquer pessoa que tivesse feito catequese, lido o catecismo, lido, sei lá, aberto o Novo Testamento e lido, saberia a resposta para isso. Mas eu descobri que não. Eu descobri que se você está numa rede social e você vê pessoas dizendo eu defendo Israel porque eu li o Antigo Testamento. Eu estava até falando antes aqui, antes de entrar na gravação com o Guilherme do Vale ali, que se eu fundasse uma cidade chamada Israel em um bairro de Itaquaquecetuba e, sei lá, tivesse um distrito vizinho chamado Fenícia, Sodoma, os caras iam ver as minúcias da vida do meu municípiozinho com uma coisa mais apocalíptica do mundo, só porque tem um nome Israel. E qual que é a questão? É que se você é cristão, eu acho que um dos conhecimentos mais elementares, né, assim, o catecismo ele é longo, a doutrina católica ela é longa, você tem que estudar, mas eu acho que é difícil você se converter hoje e amanhã você já não saber que a cristandade é a única que atualmente tem o nome de Israel. São Paulo fala disso, fala a respeito desse tema inúmeras vezes. Nosso Senhor Jesus Cristo fala disso. São João Batista fala disso. Qualquer autor patrístico fala disso. Qualquer autor, doutor da igreja, qualquer pai da igreja, todo mundo sempre, assim, qualquer livro que você abrir fala disso. Isso, assim, é uma das coisas mais... deve ser uma das coisas mais repetidas em todo o Novo Testamento, até. Não sei se eu tô exagerando, mas eu acredito que seja. Inúmeras vezes São Paulo chega a dizer que os únicos judeus são os cristãos, que os cristãos são verdadeiros circuncidados, que os judeus não são mais filhos de Abraão, agora só os cristãos são filhos de Abraão, que a herança de Abraão não é muitos, então não é judeus, é Cristo. Então Cristo é a única herança de Abraão. E que então nós cristãos somos os únicos filhos, e isso está em São João Batista, isso está em Nosso Senhor.
que todas as promessas feitas aos filhos de Abraão, aos circuncidados, aos judeus, passaram para nós, a cristandade, a igreja. Você vê lá São Pedro, ele fala da igreja usando todos os adjetivos usados para falar de Israel, né? A eleita. Então, assim, existe sim, hoje em dia, a Israel do Antigo Testamento. Ela não morreu. Ela está aqui entre nós. Nós estamos nela. Aqui no Brasil nós estamos nela. Não porque seja o Brasil, mas porque nós somos católicos. Então nós somos filhos de Abraão. Nós somos a descendência de Abraão. Nós somos judeus. Nós somos circuncidados. Nós somos israelitas. Por isso que eles lá não são. E assim, você pode ler o Antigo Testamento inteiro para interpretar o conflito lá do Oriente Médio. Só que se espera que então pelo menos você leia o Novo Testamento, alguma parte no mínimo dele. Certo? Porque não adianta você ler o Antigo Testamento sem entender que todo ele é uma analogia e uma prefiguração do Novo Testamento. Então isso para mim é uma coisa que é assim, de espantar mesmo. Uma pessoa não entender esse conceito elementar da primeira aula de uma catequese é uma coisa assustadora. E católicos sionistas como o Olavo de Carvalho, com esse estilo neoconservador, ele defendia Israel abertamente, né? Isso se relaciona com os Estados Unidos de alguma forma? O Olavo, ele tinha uma coisa que eu gosto de chamar de... não é um sionismo cristão, é um sionismo poético, é um sionismo artístico. Você acha que os judeus são um povo bonito, são um povo, sei lá, belo mesmo, né? E acha que eles devem ter um Estado e tal. Então vira uma coisa que não é nem religiosa, é uma coisa estética. Mas assim, em questão pragmática, Olavo de Carvalho e outros, eles entendem que Israel ele é a fortaleza da civilização ocidental no Oriente Médio. E se Israel cair, o fundamentalismo islâmico ou o comunismo, né, vai se espalhar e vai dominar o Ocidente, e vai ter lá o centro do mundo dominado por inimigos da igreja. Só que assim, se tem um Estado no mundo que é responsável pelo fundamentalismo islâmico, ou pelo Oriente Médio ser a bagunça que é hoje, é unicamente Israel. Não tem um único Estado ali, fora Israel, e até, quer dizer, a Arábia Saudita, né, que você possa culpar. Só que a Arábia Saudita é aliada de Israel. Então, Israel entrou, um subcontinente, tinha seus problemas, tinha seus atrasos, mas que estava longe de querer impor um radicalismo islâmico para o mundo todo. Estava longe de querer destruir a civilização ocidental. Os caras queriam entrar na civilização ocidental. Eles estavam lá discutindo racionalismo, discutindo a Revolução Francesa. Israel entrou ali e em 8 anos o comunismo entrou no Oriente Médio. Em 8 anos, países inteiros começaram a pender para a União Soviética. Israel entrou na região mais improvavelmente comunista do mundo. Não tem nenhuma região no mundo que seja assim tão que fosse, né, tão intuitivo você concluir, não, o comunismo não vai entrar nessa região nunca. Porque era uma sociedade patriarcal, não massificada, profundamente religiosa em todas as vertentes. Uma cidade que de forma alguma seria compatível com qualquer dos princípios filosóficos, religiosos, sociais, políticos do comunismo, econômicos. Uma sociedade longe, né, das condições dialéticas, do materialismo dialético, com a Revolução Comunista.
sociedade de beduínos, uma sociedade que, em qualquer sentido, em qualquer ângulo que você olhe para ela, de forma alguma ia virar comunista. Só que você conseguiu criar uma instabilidade tão grande na região e dilacerar tanto aqueles povos e criar tanto sofrimento e tanto desespero, os caras começaram a buscar qualquer tábua de salvação. Eles começaram a buscar a União Soviética, quando a União Soviética percebeu que Israel não ia mais pro lado deles. E aí a União Soviética apareceu, dizendo: ah, não, venham, eu vou salvar vocês. Não tinha nenhum país no mundo que tivesse disposto a ajudar eles. Eram não sei quantos milhões de almas vivas naquele lugar. Não tinha um único país no mundo disposto a salvar eles de Israel, que estava matando eles nas fronteiras o tempo todo, que estava falando o tempo todo que ia acabar com eles, ia se estender até não sei aonde. A União Soviética apareceu, estendeu a mão para eles e começou a espalhar suas ideias ali. Só que não deu certo. Chegou depois, Israel, na Guerra dos 6 Dias, humilhou eles completamente. Tudo que eles achavam, a gente tá forte, a gente consegue se defender. Israel fez um ataque contra um monte de países, todos juntos, ao mesmo tempo, todos perderam em 6 dias. E Israel ainda saiu falando que era tudo Deus, que era tudo mão de Deus, e os cristãos ocidentais falando que é Deus mesmo. E aí os caras se voltaram ainda mais, começaram. Então a gente ou vira comunista de vez e começa a pôr toda a nossa esperança nisso, ou a gente vira islâmico radical e acredita que só Deus vai nos salvar e que isso aí tudo é porque a gente não está matando cristão o suficiente, impondo a Sharia e blá blá blá. E os caras começaram a gerar um ódio muito grande, começaram a gerar um desespero muito grande, e cada vez mais cada país do Oriente Médio começou a se desestruturar. Israel ia fomentando guerra na região inteira. Israel fomentou assim, dirigiu, praticamente coordenou guerra no Iêmen, guerra no Kurdistão iraquiano, guerra, tentou fomentar uma guerra drusa, não conseguiu, guerra no Sudão, guerra no Líbano, guerra... enfim, não vou lembrar aqui agora. Então foi desestabilizando a região, foi gerando morte à região e foi fazendo todo mundo ali se achar que era palhaço. Foi gerando um ódio muito grande e cada vez maior. E foi fomentando forças de desordem, foi fomentando forças de instabilidade, foi fomentando terroristas, foi fomentando grupos fundamentalistas, foi minando os regimes ali com grupos fundamentalistas que eram contra esses regimes. E chegou agora que é o momento que tudo isso explodiu de uma vez, né? É o momento que todas as ações de Israel simplesmente deram um resultado catastrófico que poderia ser pior, e ainda pode ser pior. E agora que o continente inteiro está destruído, você vem e fala: ah, mas Israel é o único país decente da região. Nós temos que apoiar Israel, todos os outros, olha como eles estão. Olha, as ideias deles são tão ruins que olha como eles estão. Então você pega todos os países arruinados por Israel e fala que eles se arruinaram por causa que eles são incapazes, são povos horríveis. E que eles querem nos matar, mas eles querem nos matar porque a gente quer matar eles, né? E a gente está ajudando a matar eles. A quantidade de massacres que eles têm vivido ao longo das décadas, a quantidade de humilhações, assim, quantas ameaças e quantos espautérios que eles têm vivido nas últimas décadas, e o Ocidente aplaude Israel. Né? E daí os caras ficam com ódio contra o Ocidente mesmo. A ideia de que nós devemos apoiar Israel porque é bonito, ou porque é pró-Ocidente, ou porque os vizinhos de Israel são todos uns crápulas, isso aí é a coisa mais ridícula do mundo. Isso aí é um lobby sionista safado se impondo sobre povos inteiros ali. É você ter dinheiro e você convencer o Ocidente, através desse dinheiro, de que todos aqueles povos ali são malvados e têm que ser destruídos. E como você destrói eles?
investindo num país ali que vai fazer todos eles serem humilhados e pararem de querer nos destruir. Só que assim, você achar que os caras da Síria, do Líbano, do Egito, da Jordânia, do Iraque, estão todos querendo nos destruir, todos são povos que nos odeiam. Isso aí você não tem noção nenhuma da realidade. Eles são povos que tentam viver sua vida normalmente, eles são povos que têm até infiltrações secularistas tão grandes como o Ocidente, eles são povos, em boa parte, mais próximos, em muitos sentidos, eles são mais próximos até dos valores ocidentais do que Israel, e até mais ainda dos valores cristãos, muito mais dos valores cristãos. Só que são povos que estão numa zona que tem sido completamente dilacerada por Israel. Se tem um problema estratégico ali, esse problema estratégico não é os povos árabes que têm que ser destruídos. É Israel. Antes você tinha regimes ali governados por cristãos que Israel destruiu, e agora todo mundo acha que esses regimes eram fundamentalistas, que queriam destruir o Ocidente. O Saddam Hussein, o guru do cara, o Michel Aflaq, era ortodoxo. E a segunda maior autoridade do Iraque, depois dele, era católico caldeu, que era o Tariq Aziz. E a primeira autoridade, o guru, né, era o Michel Aflaq, que era ortodoxo. Então, ele era completamente contra o fundamentalismo. Ele não tinha nada a ver com o fundamentalismo. Mas hoje a gente acha que não, o cara era um fundamentalista, cristãos, e daí por diante. Na Síria, você não tem nenhum, assim, nem padre pró-Israel na Síria está contra a Síria. Todos eles dizem que a Síria, o regime sírio, é um regime extremamente amigo dos cristãos. O patriarca maronita, que é assim, é uma figura controversa, uma figura muito equilibrada naquela região, o patriarca maronita falou que a Síria é a única democracia do Oriente Médio. Então, se falar isso num país que tem numa região que tem um Líbano, que tem Israel, você tem uma noção de como as coisas são diferentes da narrativa que a gente quer acreditar aqui, né? E, assim, não que os países árabes sejam santos, eles são só países como qualquer outro país. Eles não são países piores do que a França, do que a Alemanha. Eles não são países com valores piores do que a França, do que a Alemanha. Eles são países que estão com povos completamente trucidados, ano após ano, por causa que Israel quer subjugar aquele continente, fazê-lo se enfraquecer e entrar num nível baixo o suficiente para depois Israel cumprir qualquer projeto que tem ali, que é principalmente se estender, né, até o Iraque, subindo ali na Turquia e descendo na Arábia Saudita, que é o ideal do rio do Egito ao rio Eufrates. Porque se você é um sionista cristão, você acredita que eles estão ali por causa de promessa de Deus no Antigo Testamento, então você não acredita que eles estão ali na Palestina, né? Porque as promessas de Deus não são ali. As promessas de Deus são até lá no Iraque. E o Líbano também. Deus fala do Líbano inteiro também. Então, Mateus, aproveitando esse ponto, católicos neoconservadores, recentemente tivemos um documentário do Brasil Paralelo que tocou nesse assunto. Que, aliás, o senhor fez um react, né? A gente vai deixar aí o link na descrição do vídeo. Mas então, o que a gente pode tirar das conclusões desse documentário? Eu fiz um react no canal do Saquarema, Thiago Araújo, nessa última sexta-feira, e acho que no sábado, se tudo der certo, eu vou fazer também a segunda parte, acho que é às 8 horas ou 7h30, que a gente reagiu à sua metade, né? Então, que é um documentário bem longo, muito bem feito, inclusive. Mas você tem lá, né? Vou trazer o tema aqui também. Acho que é a maior aposta de propaganda israelense no Brasil desde sempre. A gente nunca teve uma propaganda israelense tão cara e tão bem feita no Brasil até hoje. É um negócio que atingiu muita gente. E a narrativa principal é você mostrar massacres do Hamas no 7 de outubro, você mostrar a ameaça islâmica global
e você dizer, olha, essa ameaça islâmica, ela quer fazer esses massacres aqui, eles vão se proliferar, eles vão ter filhos aqui no Ocidente, e a única forma da gente reagir contra isso é a gente apoiando Israel para combater esses caras lá. Eles são tipo a nossa Prússia. Então a gente tem essa noção de que Israel é a nossa Prússia que está ali no Oriente Médio para fazer frente à expansão dos caras. Só que assim, se você está dizendo que a ameaça ela é de indivíduos, né, que são caras que estão saindo do Oriente Médio, estão chegando na Europa e vão fazer a jihad lá, então não adianta você ter um Estado lá perto deles, né? Você tem que resolver o negócio na Europa lá. Se você acha que eles estão saindo do país deles para te conquistar, você manda eles embora daí. Você não cria um Estado lá. Não tem sentido nenhum. Só que o problema é que se tem um motivo para os muçulmanos estarem indo para a Europa, esse motivo ele não é de infiltrar lá. Pode ter um ou outro doidão que esteja com isso na cabeça. Mas se tem um motivo para isso estar acontecendo, é porque Israel está destruindo completamente a região inteira, né? É porque Israel está financiando o terrorismo. É porque Israel está criando instabilidade na região. É porque Israel transformou aquela região inteira em um barril de pólvora. E aquilo ali explode o tempo todo. Por que tem sírio lotando a Europa nos últimos 10 anos? Porque Israel deliberadamente financiou, medicou, deu armas, deu recursos, trabalhou por fundamentalistas islâmicos na Síria e outros rebeldes, também islâmicos sunitas, que criaram uma guerra civil desastrosa no país e tiraram a população toda de lá para ir para a Europa. Mas aí você fala, tá, então vamos resolver. Vamos mandar esse povo de volta para a Síria. É isso que Israel quer? Não quer. Israel não quer que os estrategistas israelenses, eles falaram publicamente, tem artigos deles falando isso, que a guerra servia para enfraquecer o poder humano da Síria, enfraquecer as pessoas com quem a Síria pode contar, enfraquecer o poder militar, o poder intelectual, etc. da Síria. Então, assim, o país se esvaziou. As pessoas saíram. A coesão social do país acabou. Qual que é o interesse de Israel em mandar mais gente para a Síria para serem futuros soldados numa guerra contra Israel? Mais ainda, Israel não tem nenhum interesse em que a Síria seja um país no qual seja agradável você voltar. Não é do interesse de Israel que a Síria consiga ter infraestrutura e ter uma condição de vida adequada para um monte de gente voltar para lá. Por que o Iraque enviou levas e levas e levas de refugiados para a Europa? Porque neoconservadores sionistas, motivados pelo apoio, pela rejeição de Saddam Hussein a Israel, invadiram aquele país lá e fizeram fundamentalistas islâmicos destruírem completamente o país. E aí você vê o relatório do Richard Perler, que era um dos principais líderes de toda essa corrente que levou a guerra do Iraque, o relatório Clean Break, publicado em 96, 5 anos antes da invasão. 5 anos não, desculpa. Foi publicado 7 anos antes da invasão. Você vê que o plano dele para o Oriente Médio era fragmentar o continente inteiro em um monte, o Iraque principalmente, em um monte de micro-repúblicas instáveis e conflituosas, para aí, a partir dessas micro-repúblicas, Israel ter um lugar seguro ali no Oriente Médio, para Israel não ter um inimigo muito forte. E a estratégia de Israel desde sempre é essa: é você incitar revoltas e conflitos e fazer toda a região se dividir em um monte de grupinhos radicais uns contra os outros, para Israel dominar sobre todos. Isso aí não sou eu falando.
Isso aí é o Yuval Neeman, o fundador da doutrina de defesa de Israel, falando no Plano Lave, lá em 54, publicado pelo Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel. Isso aí é o Igal Alon, um dos pais da Guerra dos 6 Dias, falando pro líder druso lá, em 71, se não me engano, que, como objetivo do Estado de Israel de estar patrocinando uma revolta drusa. Isso aí é o Yinon, o Oded Yinon, que era um dos principais funcionários da diplomacia israelense, do Ministério das Relações Exteriores, daquele meio ali do Ariel Sharon, falando no famoso Plano Yinon, como sendo a estratégia de Israel para os anos 80. Né? E daí por diante, você tem um monte de exemplos de como Israel deliberadamente tentou criar naquela região uma situação de conflito e de revolta, de instabilidade, que assim, é incompatível com você mandar os árabes saírem da Europa e voltarem para lá. Qual que é a solução? É eles irem para a Europa. E qual que é a solução para eles saírem da Europa? Eles voltarem para lá. Mas como que eles vão voltar para lá? O lugar tá horrível. O lugar a vila do cara tá arruinada. Não tem infraestrutura mais no Iraque, na Síria e por aí vai. Israel vai deliberadamente buscando manter o continente inabitável. Você vai fazer o quê? Vai matar todo mundo? Então tanto é isso, né? De que a direita israelense manda os árabes para a Europa e manda a direita ocidental fingir que não tem nada a ver com Israel, fingir que os árabes são o problema, fingir que eles não devem estar no Oriente Médio, mas também não devem estar no Ocidente. Né? Então essa ideia de que o grande plano islâmico ele vai ser frustrado por Israel, isso aí não tem sentido nenhum. Você não vai manter um Estado lá para impedir que ele se infiltre no Ocidente. E você atacando os caras lá não vai fazer com que eles saiam do Ocidente. Entendeu? É uma coisa assim. Eu não sei se tem algum mosquito da idiotice que tá picando esse pessoal, tá fazendo eles terem alguma deficiência neurológica, mas eu acho que é esse o caso mesmo, né? Certo. Agora, aproveitando esse contexto geopolítico, seria interessante ouvir a opinião do senhor sobre grupos como o Hamas, o Hezbollah. A gente pode considerar eles como anticatólicos, né, pelo menos de alguma forma? E qual deveria ser a postura que os católicos podem adotar diante dessas organizações? Assim, você pode não gostar desses grupos, principalmente o Hamas, que fez atrocidades incríveis, né? Porque os caras estão numa situação totalmente deplorável. Né? E eles fizeram bem menos atrocidades do que os israelenses. Mas você pode não gostar. Assim, a vingança, como dizia o Seu Madruga, né? Nunca é plena, mata a alma e envenena. Nesse caso não é nem só isso. É uma coisa horrível, são vidas. Eles estão num ambiente ali de sangue e de morte que é terrível. Mas assim, você dizer que eles são anticatólicos, você pode dizer isso, sem problema. Você pode dizer isso, se você não entender nada sobre eles. Então você pode dizer qualquer coisa. Você pode não gostar. Eu não admiro o Hamas. Eu acho que o Hamas é uma criação de Israel para minar a cidade palestina. Eu acho não, né? É um fato histórico registrado. Agora, se você diz que eles são anticatólicos, que eles são anticristãos, é porque você não sabe nem o que se trata, nem o Hamas nem o Hezbollah. Assim, alguns maronitas que acabarem assistindo isso vão ficar nervosos comigo falando isso com relação ao Hezbollah, né? Mas eu acho que mesmo os católicos libaneses, maronitas atuais, não concordarão
em dizer que o Hezbollah é anticatólico. Ninguém concorda. Só os mais conspiracionistas, os mais doidões, então os caras mais ligados à falange libanesa, os caras que admiram mais esse radicalismo maronita libanês, eles têm toda uma narrativa sobre o Hezbollah, só que assim, é uma narrativa boba. Uma narrativa que você lê os argumentos, você fica pasmo de que o cara apresente aquilo como algo sério. A realidade é que o Hezbollah é o movimento que mais defende assim um Estado laico em todo o Líbano, né? Estado laico num contexto igual à sociedade libanesa é a única forma que você consegue defender a cristandade. Você vai criar um Estado católico no Líbano, com a proporção de católicos que tem no Líbano. Então a doutrina social da igreja sempre recomendou, em casos assim, que seja feito o Estado secular. É o que foi recomendado para a Palestina. E ninguém defende mais o pluralismo, a democracia, o Estado laico e tudo isso no Líbano do que o Hezbollah. E eles respeitam os católicos assiduamente. Quando o patriarca maronita, o Bechara Boltrus-Hai, virou cardeal, eles mandaram uma comitiva lá para o Vaticano para acompanhar a cerimônia. Eles têm um respeito genuíno pelos católicos, porque os católicos lideram o país deles. E assim, os católicos realmente lideram o Líbano. O presidente tem que ser católico. Atualmente a sé está vacante, né? Então, no sentido de que o presidente do Líbano, a presidência está vacante, mas invariavelmente todos do Hezbollah sabem que só católicos elegem o presidente. É o que eles concordam, é o que eles defendem. Eles lutam por isso. Na última reforma eleitoral, eles ficaram justamente com o modelo mais pró-católico de todas as propostas, que é a lei eleitoral ortodoxa, como que foi falado, o modelo que mais beneficiava os católicos. Então eles ficaram com esse modelo. E você vai ver, ano a ano, os programas do Hezbollah, os pronunciamentos, os manifestos, e eles sempre defenderam os católicos. Eles sempre defenderam a posição dos católicos maronitas no Líbano, sempre defenderam o respeito aos católicos e daí por diante. E aí você acha hipocrisia? Até poderia ser, mas no caso do Hezbollah não é. Porque se você estudar a teologia dos caras, a filosofia política islâmica deles, você vê que eles têm uma concepção teológica, uma concepção moral, que justifica isso não é com base em oportunismo, é com base religiosa. Então, eles desenvolveram toda uma série de conceitos e de princípios de que numa sociedade igual a do Líbano, você não pode aplicar um governo islâmico. Você tem que aplicar um governo humano, né? No sentido de que você não pode aplicar um governo de Deus, tem que aplicar um governo do homem. Você não pode aplicar um Estado islâmico, você tem que aplicar um Estado civil, um Estado laico. E eles têm até um conceito, né, de Estado civil, de governo humano. Então, se você ler sobre a teologia do Hezbollah, você vai ver a evolução disso ao longo dos anos 80, ao longo dos anos 90, e como que isso foi evoluindo ao ponto de que o Hezbollah, de fato, com sinceridade, teologicamente, ele não defende Sharia, ele não defende fundamentalismo, ele não defende nada disso. Ele é um movimento principalmente popular, é um movimento nacionalista, né? Eles são nacionalistas contra Israel. E a tal ponto que o patriarca maronita, ele é contra acabar com o Hezbollah até que se acabe com Israel. Ele diz que enquanto a ocupação israelense perdurar, o Hezbollah tem o direito a manter as suas armas e a existir. E assim, os maronitas são os mais radicais, os que estão mais perto de Israel nesse sentido. Eles são basicamente os únicos no Líbano até que enfrentaram o Hezbollah historicamente, e eles têm esse entendimento. E eles recebem grande respeito do Hezbollah. Então, você pode discordar das atitudes, pode discordar da forma como eles atuam, pode discordar de um monte de coisas do Hezbollah. Agora, dizer que eles são anticristãos, dizer que eles são
fundamentalistas, dizer que eles querem implantar uma sharia, dizer que eles querem acabar com a civilização ocidental através de um grande islamismo radical, isso aí você é burro. Desculpa usar a expressão. Agora, o Hamas é a mesma coisa. Claro, eles têm um monte de problemas, só que são problemas humanos, não são problemas religiosos, assim, porque eles têm a mesma posição do Hezbollah. O Estado Islâmico odeia o Hamas. O Estado Islâmico, inclusive, condenou a invasão de Israel, né? Falou que fez pronunciamentos a respeito disso. O Estado Islâmico, inclusive, já matou membros do Hamas. A Al-Qaeda já tentou se revoltar contra o Hamas, fazer um emirado lá. Porque quando o Hamas ganhou as eleições lá em 2006, logo em seguida, já teve pronunciamento. A Rádio do Vaticano dizendo que reconhecendo que o Hamas não queria implantar a Sharia. Os representantes do Hamas diziam publicamente. Eles adotam a mesma linha teológica do Hezbollah. Eles não querem implantar a Sharia. Você vai na faixa de Gaza, você vê uma sociedade muito diferente da que você acha que vai ver, né? Você não vai ver uma sociedade igual a da Arábia Saudita, igual a uma de Dubai. Você não vai ver a aplicação da Sharia. As únicas medidas ligadas à Sharia que eles aplicaram até hoje foram coisas completamente bobas, igual proibir mulher de fumar narguilha em público, mas depois eles liberaram. Então mulher fumar narguilha em público pode. Certo? E daí por diante. Não tem Sharia em Gaza. Pode ter um monte de desumanidades, pode ter um monte de atrocidades, um monte de problemas. Mas aí você tem que julgar por outro ângulo. Então é outra coisa. O Hamas, efetivamente, a gente tem um padre aqui no Brasil, um padre diocesano, conciliar, etc., do Instituto Verbo Encarnado, que ele foi o único padre católico em Gaza inteira, de 2012 a 2019, que lá só tem uma paróquia, né? E ele diz que o Hamas protege os católicos e se mostra amigo deles. E que não é contra os católicos. E que ele nunca presenciou, em 10 anos, como padre lá, nada do Hamas contra os católicos. Pelo contrário, ele só presenciou o Hamas protegendo e sendo amigo dos católicos. E assim, você pode falar, mas o cara tá temendo perseguição. Não, porque ele já tinha voltado, né? Ele tá aqui no Brasil. Pro Hamas achar ele aqui no Brasil e matar ele, nossa Deus. Haja conspiracionismo também, né? Então, a realidade é essa. E efetivamente, os católicos da Cisjordânia, de Gaza, eles estão apoiando o Hamas. Né? Você pode ser contra, mas os católicos de lá, eles não estão contra o Hamas. Você conversa com um católico de lá, ele está apoiando nesse contexto aqui o Hamas. Não que eu apoie, não que eu defenda. Então qual a posição católica? Eu acho que assim, a igreja, claro, ela não, como não é uma guerra santa, não é uma guerra imposta pela igreja, a gente tem certa liberdade, mas eu acho que nenhum dos dois lados está agindo de forma certa, nenhum dos dois lados deve passar a mão na cabeça deles, mas existe o certo e o errado nesse mundo. E se tem uma pessoa errada na região, é Israel. Se tem um lado errado no conflito, é Israel. E assim, isso que eu vou falar, muitas pessoas vão achar nossa, é extremista, mas olha, se você vem na minha casa, você mata minha família inteira, você rouba tudo que eu tenho, e na hora que você tá saindo, eu puxo você pelo braço e faço barbaridades com você, te estrangulo e corto seu corpo em pedacinhos. Tá, eu fiquei errado, eu não tô certo. Mas assim, ainda assim, você vai ter que entender que eu não sou a grande ameaça à civilização como você foi a ameaça à minha sobrevivência, de toda a minha família e de tudo que eu conheço e de tudo que eu amo na vida. Certo? E se eu fiquei completamente fora de mim, se eu entrei num momento completamente desumano e uma barbaridade incrível,
você não deveria ter feito o que você fez com a minha casa e a minha família, certo? Perfeito. Continuando nesse contexto de geopolítica, o senhor poderia comentar a respeito da guerra atual no Oriente Médio? Quais são as principais implicações desse conflito e o que podemos pensar sobre suas consequências, né, especialmente para os católicos? Quem sai prejudicado mais é sempre os católicos, porque o Ocidente está apoiando Israel. E os árabes, eles estão tentando sobreviver, enquanto os aliados de Israel, que estão apoiando, em alguns sentidos, árabes, estão apoiando os islâmicos, que é a Arábia Saudita, que é os Emirados Árabes, que é o Catar, que são países que estão na outra esfera, assim, né, do mundo árabe, e que são os mais radicais. Então os católicos, eles sempre são os que saem mais prejudicados. Em todos os conflitos até hoje, em todos as grandes crises que o Oriente Médio passou nos últimos 90 anos, os muçulmanos, certo? Eles sofreram muitas perdas, mas o mundo muçulmano não acabou. Agora, os católicos, eles foram varridos dali. O Iraque praticamente não tem mais católicos. A Síria, que era o terceiro país com mais cristãos de toda a região, foi praticamente esvaziada em grande medida dos cristãos. O Iraque, na verdade, ele tinha até a própria igreja particular, né, que é a igreja caldeia. Então você tem o patriarca caldeu e tal. E é uma igreja tipicamente iraquiana. E vazia. Caldeia, a siríaca, que continuam existindo, continuam tendo seus ritos. Só que o país de onde elas nasceram, ele esvaziou os seus fiéis. O conflito no Oriente Médio, ele vai continuar para sempre, enquanto você tiver um país que está ali determinado a destruir a região. Porque enquanto você estiver trancado na minha casa, ameaçando que você vai matar mais um membro da minha família, eu vou continuar resistindo a você. Eu não vou simplesmente fazer paz com você e deixar você matar todo o resto da minha família, não. Vou tentar salvar o resto dos membros. Enquanto você está na minha casa falando que eventualmente você vai expulsar todos os meus irmãos do seu país, vai dominar metade do meu continente, país por país, vai tomar o Líbano, vai tomar a Jordânia, vai tomar todos do oeste da Síria e mais além, vai tomar metade do Iraque, vai tomar parte da Arábia Saudita até, vai tomar parte do Egito, vai tomar toda a península do Sinai, do Egito inclusive, e até mais além, segundo alguns, vai tomar até a Turquia, entendeu? No momento em que você está dizendo isso, está falando isso abertamente, e eu sei que, mesmo se não falasse abertamente esse é o seu propósito, e eu sei que você é contra a minha existência, eu sei que você está aqui, você se enfiou no meu continente, você está destruindo o meu povo, que não é uma coisa religiosa, não é que você está destruindo os islâmicos, não, você está destruindo um povo, certo? Eu acho que muitos católicos têm dificuldade de aceitar que haja alguma moralidade em defender o povo, que haja alguma moralidade em defender a pátria, que haja alguma moralidade em lutar que não seja 100% católica. Talvez algumas pessoas entendam que só se pode morrer pela pátria quando ela for católica. Mas o conflito ali não é um conflito religioso, né? É um conflito contra uma invasão. Você tem aquele povo que está ali desde muitos milênios atrás, segundo todas as pesquisas genéticas, e você tem um país que está tirando todo esse povo e quer tirar mais pelo resto do continente. A explosão do 7 de outubro, então a grande revolta que levou o Hamas a invadir Israel e iniciar o conflito em que nós estamos agora, ela era natural. Vai acontecer mais. Pode destruir todos os prédios da faixa de Gaza?
vai ter mais. O Hezbollah pode matar todos os dirigentes, vai continuar existindo. Quanto mais matar membros do Hezbollah, mais vão aparecendo. E agora o patriarca maronita convocou os libaneses todos para enfrentar Israel. O patriarca maronita está chamando os libaneses todos, cristãos e etc., para resistirem. Então não é uma questão religiosa, é uma questão de dever cristão, de serviço à pátria, de defesa da pátria. E o conflito, ele é um conflito que você não tem uma solução, uma visão de paz, a não ser que você exclua o agente instabilizador. Isso não é você matar os habitantes. Eles têm soluções para você acabar com o sionismo. Você pode ter judeus ali, mas você tem que acabar com o sionismo. Eles não podem continuar pensando que serão uma pátria, um Estado judaico como o do fim dos tempos, que deve agir como o Estado judaico do fim dos tempos agiria. Poderia analisar um monte de questões sobre o Irã, sobre a Arábia Saudita, sobre o futuro do Levante e tudo mais, mas eu acho que o essencial, realmente essencial no continente, é que Israel pare de instabilizar a região, pare de agir dentro do sionismo, ingresse no que os judeus chamam de pós-sionismo, que é inclusive o ideal a que o Vladimir Jabotinsky aspirava a chegar, e o continente possa se estabilizar, se consolidar em regimes fortes, aliados do Ocidente, amigos aos quais o Ocidente crie amizade, crie uma sincera honestidade, e os cristãos todos voltem para lá. E haja até, em algum sentido, um envio de os mais revoltados para áreas longe das atuais áreas de conflito, onde as pessoas vivam trabalhando, sabendo que o continente está em paz, que o continente está pacificado, e que seus países poderão continuar progredindo, que seus países não serão destruídos pela ação externa de pessoas sabidamente mal intencionadas, pessoas sabidamente hostis a elas, como é Israel e como são atualmente os países ocidentais. Então, para finalizar, o senhor poderia comentar um pouco sobre a perda do registro das tribos de Israel após a queda de Jerusalém? Porque, afinal, nenhum judeu saberia ao certo a qual tribo pertence atualmente, né? E Esse tema, como... eu não tenho muita maestria nele. Certo. Mas o senhor gostaria de comentar um pouco ou prefere não se abster? Eu acho que eu vou acabar atrapalhando mais do que ajudando, em algum sentido, porque é um tema que foge um pouco à minha esfera de interesse, que é principalmente da legitimidade de Israel, não só da legitimidade de, de um povo judeu, da legitimidade da nação israelense em si, mas da legitimidade de que exista um Estado na região em nome do povo judeu. Sim. Ok, então, bom, chegamos ao final do episódio. Gostaria de agradecer imensamente ao senhor por compartilhar um pouco do conhecimento, do seu conhecimento. E gostaria de fazer alguma consideração final? A consideração é que eu acho que nós católicos devemos considerar que é um povo perder a sua terra. Não é um povo perder um pedaço da sua terra. Não é você ter uma região gigantesca de 22 estados e um desses estados, um bem pequenininho, ir para a mão de outra pessoa. Ah, troca justa. Não. É um povo numa região histórica, uma região densamente populada, um povo que ama a sua terra, perder a sua terra para invasores que querem expulsá-lo e matá-lo. E o que é esse povo? Ver a forma hostil e a forma
ignorante com a qual, ao chegar no Ocidente, percebe que ele é considerado. Percebe o quanto suas aspirações e o quanto a legitimidade da sua própria existência como povo é tratada como se não fosse nada relevante no contexto do mundo. Como se o mundo girasse e tivesse muitas coisas mais importantes do que a existência de um povo. Muitas coisas mais importantes do que famílias. Muitas coisas mais importantes do que pessoas reais que amavam sua terra e que a perderam. E então, o nosso suposto aliado nos convence de que as pessoas são nossos inimigos. Nós devemos exterminá-las. Nós devemos acabar com elas. Elas estão contra a nossa civilização. Elas querem destruir a nossa civilização. Então, o que antes era, para nós, uma coisa irrelevante e nós achávamos que a vítima era quem estava fazendo a tempestade em copo d'água, agora nós descobrimos que a vítima, ela é a verdadeira ameaça. E nós queremos que ela seja nossa vítima também. Nós queremos nos juntar contra ela também. E pouco a pouco, e cada vez mais, nós achamos que o algoz não é só uma coisa neutra, é uma coisa boa. E cada vez mais nós fazemos a vítima perceber que está sozinha no mundo. Fazemos a vítima perceber que não vale nada. Fazemos ela entrar numa espiral de desespero e desilusão. Só que essa vítima ela não vai cometer suicídio. Ela não vai só se matar. Ela vai levar outros com ela. Ela vai matar. Essa vítima vai vingar o que foi feito contra o seu povo. Com um verdadeiro espírito católico, eu não acho que o povo palestino sejam cordeiros. Eu não acho que o Hamas seja cordeiro. Eu não acho que haja uma pessoa psicopata contra uma vítima pura e inocente. Eu acho que existem ações, existem reações, mas eu acho que existe justiça nesse mundo. Nós devemos rezar pela justiça e fazer o possível para esperarmos que Deus fará justiça, se não nesta terra, na próxima, a estas vítimas da injustiça, dos que cada vez mais teimam em negar a redenção de Cristo, pela invenção de um projeto anticristão, de um projeto antinacional e de um projeto que terá consequências muito maiores para nós do que para as vítimas, quando as vítimas estiverem todas mortas. É basicamente isso. Perfeito, perfeito. Novamente, obrigado, Matheus, por nos ceder um pouco do seu tempo. E obrigado a todos que acompanharam até aqui. Salve Maria. Salve Maria.